Mais uma vez, boa noite, igreja. Que a graça e que a paz de Cristo sejam com todos. Meus irmãos, hoje nós daremos estrategicamente uma pausa na série que nós vínhamos vendo no livro de Atos. E hoje nós vamos abrir a Bíblia em Marcos, capítulo 2. Nós leremos do verso 1 até o verso de número 12. E o tema da mensagem de hoje é Deus que faz ou Deus que é? Abra sua Bíblia lá em Marcos, capítulo 2. Marcos, capítulo 2, dos versos 1 até o verso de número 12. E o tema da mensagem é Deus que faz ou Deus que é? Diz assim a palavra de Deus. Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum e souberam que ele estava em casa. Muitas pessoas reuniram-se ali a ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta, e ele lhes anunciava a palavra. Então chegaram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Impedidos de aproximar-se dele por causa da multidão, removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto acima do lugar em que Jesus estava. Então baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns escribas que pensavam no coração: por que esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar os pecados, senão um só que é Deus? Mas Jesus logo percebeu em seu espírito que eles pensavam assim no íntimo e perguntou-lhes: por que pensais desse modo no coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, toma a tua maca e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Então ele se levantou e, pegando logo a maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Até aqui, abaixe sua cabeça, vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez, Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor, e nós estamos aqui, Deus, com o nosso coração aberto, clamando, Deus, que o Teu Santo Espírito abra nossa mente, que o Teu Santo Espírito coloque essa palavra, Deus, no nosso coração, que nós possamos entendê-la, compreendê-la, e principalmente, Deus, viver a Tua palavra, que Cristo seja vivo, Deus, a cada dia em nossa vida, que as pessoas aí fora possam olhar para a gente e reconhecer que nós somos servos de Ti, Deus. Obrigado por essa oportunidade e sede conosco no decorrer de toda essa programação de culto. E nós agradecidamente oramos nos méritos de Jesus. Amém. Meus irmãos, a vida cristã, ela é dessa maneira aqui, ó, que nós acabamos de ler. De repente, nós temos que confiar que realmente Deus é Deus. Vai chegar um momento na sua vida, pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde, por um motivo ou por outro, de uma forma ou de outra, que você vai sentar e vai olhar para cima e falar: agora eu preciso confiar no meu Deus. É exatamente o que Marcos tenta expressar através aqui do seu evangelho. Como vocês sabem, o Evangelho de Marcos foi escrito para pessoas que não eram judeus. Eles eram gentios de língua grega. Moravam em Roma, capital do Império Romano na época. E o propósito do Evangelho de Marcos foi mostrar para os seus leitores que aquele Jesus, aquele Nazareno que foi crucificado, era na verdade o Filho de Deus. Pois os romanos, eles davam muito valor ao quê? Ao poder. Era um povo que o poder era a principal força motriz daquele império. O poder era de fato que motivava toda aquela gente durante toda a sua extensão de vida.
e de repente aparece um grupo de pessoas dizendo que o Salvador do mundo era judeu. Foi morto, crucificado por um governante romano, humilhado e rejeitado pelo seu próprio povo. Meus irmãos, era muito difícil deles entenderem isso. E Marcos tenta mostrar que aquilo era, na verdade, parte de um plano muito, mas muito maior. Um plano de redenção de Deus para a humanidade, para o homem. E que Jesus, mesmo com a sua aparente fraqueza, era de fato o poderoso Filho do Criador. E no capítulo 1, nós observamos Marcos fazer o relato de toda a glória de Jesus. Se você ler lá, você vai perceber como ele relata isso, a glória de Cristo. Jesus realiza grandes feitos, grandes milagres, enfrenta e vence o próprio diabo, ele expulsa demônios, ele prega com toda a autoridade em toda a sinagoga a qual ele passa. Aí já aqui no capítulo 2, nós vemos o início do quê? De toda a oposição que Jesus iria enfrentar. Oposição vinda principalmente da parte de homens, não só da parte espiritual, mas da parte de homens. Os fariseus, os herodianos, incrédulos cujo desejo era apenas o quê? De acabar com a vida e com o ministério de Jesus. Meus irmãos, as Escrituras nos diz que diante da enorme procura das multidões, quando Jesus percebia que as pessoas chegavam até ele à procura de uma cura física, ou buscar uma solução para um problema imediato da pessoa, ele se retirava para outros lugares, sozinho, a fim de orar a Deus. Sabe por quê? Porque Jesus, ele valorizava muito, mas muito mais a sua comunhão com Deus do que o sucesso do seu ministério. E desde que foi expulso lá de Nazaré, Cafarnaum, a cidade a qual ele entra aqui, passa a ser o quê? É uma cidade estratégica em todo o ministério de Cristo. Dali ele saía para as missões de evangelização, para lá ele voltava, e o povo havia sido informado que ele estava de volta na cidade. Aí a aglomeração era gigantesca, gente saindo por tudo quanto é lado. E Jesus, ele ensinava toda aquela multidão. Foi quando ele percebe o movimento desses homens aqui, trazendo consigo aquele paralítico, com todo o esforço, e descendo aquele homem de forma toda desajeitada pelo telhado, fazendo chegar ele até Jesus. Portanto, irmãos, nós vamos dividir esse texto de hoje em 3 partes. Eu gostaria da sua atenção para nós seguirmos ponto a ponto aqui do texto. Mantenha a sua Bíblia aberta, não feche ela não, tá bom? Vamos lá. Ponto número 1. O problema, segundo a minha e a sua visão, segundo a visão do homem. Leia comigo o verso 1 novamente. Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum, e souberam que ele estava em casa. Meus irmãos, Jesus estava andando com os seus discípulos por toda a província da Galileia, pregando o evangelho, as boas novas do reino de Deus. A região da Galileia, para quem não sabe, é um terreno extremamente difícil, rochoso, fica a cerca de 500 a 700 metros acima do nível do mar, com nível de chuvas, de umidade relativamente alto ali. Porém a temperatura é baixa. E o texto nos diz que após alguns dias ele entrava novamente em Cafarnaum. Aí fica uma pergunta aqui: será que esses homens todos junto com Cristo, eles estavam cansados? Sabe, devido a toda essa dificuldade do ministério, da caminhada, não tinha carro, irmãos. Eles não tinham cavalo, eles andavam a pé. Será que Jesus também se cansava, igual eu e você cansaria, se nós estivéssemos lá? Sendo filho de Deus,
mas também filho do homem, será que a fadiga também alcançava a Cristo? E quando o povo soube que ele havia chegado em Cafarnaum, sem sombra de dúvidas, tanto ele quanto os outros estavam exaustos. Quando o povo soube que havia chegado em Cafarnaum e que estava em casa, se aglomeraram aos montes. A Bíblia diz que era uma multidão que se aglomerou para ver Cristo Jesus. Olha só o que Jesus fez diante disso. Lê comigo o verso 2. Muitas pessoas reuniram-se ali a ponto de não haver lugar nem mesmo diante da porta. E ele lhes anunciava a palavra. Pensa comigo. Jesus no seu corpo físico, igual eu e você, extremamente cansado, ele mal chegou na sua casa, mal botou os pés em casa, e o povo já estava à sua procura. O texto diz que eram muitas pessoas, não havendo lugar nem diante da porta. Meus irmãos, e apesar de todo o cansaço, de todas as dificuldades, o texto nos diz que ele lhes ensinava, lhes anunciava a palavra. Isso aqui gera um pensamento em mim. Vamos lá. Hoje é domingo. Domingo à tarde. Vamos pegar domingo, que domingo à tarde é um dia estratégico, né? Domingo à tarde, depois daquele almoço que a sua mãe fez, ou que a esposa fez, aquele macarrão com frango, sabe? Aquela delícia. E você comeu, e você está prestes a esticar na cama, fechar os olhos, aquela cama macia, confortável, liga o ventilador ou o arzinho. Aí seu telefone toca. Você recebe a ligação do irmão da igreja, convidando você para você ir falar de Cristo numa outra casa, naquela hora. Numa casa onde as pessoas vivem às voltas com o desentendimento. Sabe, brigas motivadas por pecado, egoísmo, de ira, falta de entendimento, de paciência, enfim. O que tange a vida de muitas pessoas que estão longe de Deus. E a pergunta que fica para a gente é a seguinte: qual que seria a minha e a sua reação se isso acontecesse? Será que eu e você nós iríamos assim, de bate e pronto, de imediato, sem sequer no coração dar nenhuma reclamadinha sequer? Entendendo que essa é uma missão que é muito, mas muito importante, muito mais importante do que o seu cochilo do domingo depois do almoço. Meus irmãos, Jesus, ele acabara de pôr os pés em casa, depois de uma viagem extremamente exaustiva. Quando você faz uma viagem de carro, vou para São Paulo, você chega lá dentro de um carro quebrado, morto de cansaço. Imagina você andar a pé nessas condições. Jesus acabou de botar os pés em casa, depois dessa viagem cansativa, e o texto nos diz que apesar de tudo isso, irmãos, ele anunciava a palavra. Leia comigo o verso 3. Então, chegaram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Meus irmãos, o texto nos mostra que alguns homens chegaram, trazendo esse paralítico, e ele era carregado por 4 deles. Alguns homens chegaram, mas 4 carregavam esse homem. Era uma espécie, digamos, de comitiva, que alguns pressupõem que poderia ser, talvez, o paralítico uma pessoa importante, por tanta gente estar junto dele, né? Como também poderia ser somente algum necessitado, sem nenhuma relevância na sociedade. Mas o que podemos notar, o que é aqui? O que chama atenção aqui? É a fé que aqueles homens tinham no poder de Jesus. Afinal, a fama causada pelos milagres que Jesus fazia, meus irmãos, isso aqui se espalhava por toda a Galileia que nem rastilho de pólvora. E aqueles homens sabiam disso. Leia o verso 4 comigo. Impedidos de aproximar-se dele por causa da multidão,
Removeram parte da cobertura da casa, abrindo passagem pelo teto, acima do lugar em que Jesus estava. Então, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Aqui nós podemos destacar algumas, digamos, qualidades dessas pessoas que traziam esse homem, esse paralítico, nessa maca. Primeira, a capacidade deles de olhar e analisar o problema, fazer uma análise do problema. O texto nos diz que eles foram impedidos de chegar até Jesus, pois havia um problema de superlotação naquele lugar. Pelas vias normais eles não iam chegar. Seria impossível chegar até onde Cristo estava carregando uma maca com um homem. Mas eles tinham o quê? Que dar um jeito. Segunda, ousadia e determinação em resolver o problema. Primeiro, a capacidade de análise, analisar o problema. E segundo, ousadia e determinação de ir lá e resolver o problema. Já parou para pensar no tamanho da ousadia que esses homens aqui tiveram? Eles decidiram abrir o telhado de uma casa que muito provavelmente não era de nenhum deles. Quem trabalha com construção aí sabe o que eu estou falando, que dá trabalho para vocês desmanchar um telhado, né? Pois eles fizeram isso. Vejam a determinação desses homens. Eles decidiram abrir o telhado e descer até Cristo. Esses homens eles estavam de verdade, crendo que ali havia uma chance para aquele paralítico. Eles desceram e estiveram, primeiro, vamos lá, para descer, eles tinham que fazer o quê? Subir. Você imagina, subir um telhado, que você não sabe o que está lá em cima, 4 pessoas carregando uma outra pessoa numa maca. Pensa comigo. Eles tinham que subir, para depois olhar aonde que eu vou abrir esse espaço para descer esse homem. E carregando uma pessoa que só fazia peso, irmãos, de forma desajeitada toda. Quem já carregou alguém aqui desmaiado ou sabe o que eu estou falando? Você ajudar uma pessoa que consegue se levantar é uma coisa, você pegar uma pessoa, um adulto, e, meus irmãos, não é fácil. E depois de remover parte do telhado e fazer um esforço enorme para baixar aquele homem adulto, pesado, e descê-lo de forma equilibrada, ele estava numa maca, lembra? Descer de forma equilibrada, por qualquer descuido naquela altura, o coitado já estava todo danado. Você imagina um tombo ali de cima. Sabe o nome disso aqui, irmãos? Compaixão. Compaixão. Amor ao próximo. Compaixão com o necessitado. Fizeram tudo o que fizeram, com as dificuldades que tiveram, com os riscos que tiveram, em favor do próximo. Sabe por quê? Porque não havia benefício algum para aqueles homens se aproximando de Cristo. Amor ao próximo. E eu e você? Será que eu e você, nós também faríamos todo esse movimento aqui, todo esse esforço para ajudar alguém, para ajudar uma pessoa? Talvez se fosse, vamos lá, alguma pessoa da família, algum ente querido, não, esse aí eu tenho que ajudar, esse aí é sangue do meu sangue, né? Um amigo, sabe aquele amigo que você fala que é amigo que é mais do que irmão? Não, esse aí eu vou até onde precisa com ele, né? Mas se fosse uma pessoa estranha, que você nunca viu na sua vida, será que eu e você, nós nos compadeceríamos do sofrimento dessa pessoa? Sabe, mediante da oportunidade real de solucionar o problema da vida dele, será que a gente se colocaria à disposição em ajudar? E detalhe, sem querer nada em troca, porque ajudar com interesse, isso não é amor ao próximo, é amor a si mesmo. E você sabe que Deus fala sobre isso. Apesar da compaixão daqueles homens, do esforço, da determinação, eles realmente acreditavam
que o problema daquele homem, do paralítico, limitava-se apenas o que? A condição humana dele, problema físico. Que a maior libertação que aquele homem poderia receber de Cristo era a cura física, libertar ele daquela maca a qual aprisionava ele. E nós? Será que nós agiríamos dessa maneira? Será que a nossa fé em Jesus limita-se apenas ao que Ele pode fazer ao meu e ao seu favor? Porque tem muitas pessoas que desamaram a Deus, mas é só não receber a bênção que pediu. Sabe, talvez resolvendo um problema de saúde, um problema financeiro, um problema no casamento, um problema no trabalho, talvez nos seus estudos aí. Meus irmãos, Deus responde oração? Sim, para todo servo. Deus abençoa até o ímpio. Você imagina o filho. Mas nós sabemos que muitas das coisas que nós pedimos mal, para o nosso prazer. E Deus muitas vezes, sabendo o que aquilo vai causar na vida do servo, Ele não dá. Será que a gente pensa dessa maneira? E se nós pensamos assim, né, que Deus, temos que enxergar somente o interesse, qual que é a intensidade disso dentro do meu e do seu coração? Como se o problema maior da minha e da sua vida se limitasse apenas a essa vida aqui, a vida terrena, como sendo a minha e a sua prioridade. Sabe, o seu maior temor, eu me aproximo de Deus, de Cristo, porque eu quero ter uma vida digna de um servo de Cristo. Vida digna de um servo de Cristo, a palavra diz muito bem como é que é. Como se o problema maior fosse o que a gente vê aqui, né? Ou seja, por que eu e você nós cremos em Deus? Por que será que a gente vive às voltas com o olhar fincado nessa terra aqui? Irmãos, a preocupação real da maioria das pessoas, e aqui eu estou incluindo pessoas dentro de igrejas, é apenas a fé naquilo que Deus pode fazer por ele. E isso, meus irmãos, é um problemão, pois mostra que a nossa perspectiva de fé, ela está totalmente equivocada. Não é porque Deus é pelo que Ele pode fazer. Meus irmãos, isso é interesse. Isso é interesse. Aqueles homens que levaram o paralítico até Jesus, com certeza eles estavam pensando assim, que Jesus, não, vamos levar porque esse homem cura todo mundo, vamos levar que aqui é certeza. Mas eles tiveram compaixão desse homem, e apesar da perspectiva equivocada, eles fizeram. Percebe que a glória de Deus, a bondade de Deus, quando é para ser feito em benefício de alguém a qual Deus aprove, pode ser estar com a condição certa ou errada, Deus vai fazer. Deus é muito bom, irmãos, muito mais do que você imagina. Parte 2. O problema agora segundo a visão de Deus. Vimos a do homem, agora de Deus. Lê comigo o verso 5. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Meus irmãos, nesse verso aqui, Jesus faz um contraponto interessantíssimo. Apesar de todo o esforço daqueles homens, porque ele, olha, pensa no esforço que esses homens fizeram. Apesar de toda a fé, ousadia, determinação, apesar de toda a expectativa deles, e principalmente do paralítico, de ser curado do seu problema, da sua limitação, eles chegam até Jesus, arrancam o teto e descem. E Jesus diz assim: os seus pecados estão perdoados. Pensa comigo. Será que o paralítico ficou contente com a atitude de Jesus? Ele olhou assim e falou: ué,
Será que ele estava entendendo o que estava acontecendo ali? Você ficaria, irmão? Imagine se você no lugar dele, você ficaria? Eu ficaria? Sabe, fazendo todo o esforço para ganhar aquela recompensa, realmente crendo que vai ser agraciado, porque ele fez isso com tantas pessoas. Não, comigo ele vai fazer também, vai fazer. Talvez você trabalhando de sol a sol, dando o seu melhor, sei lá, na empresa, no serviço, talvez esperando ser promovido, um reconhecimento. Aí o patrão chega no célebre dia para você e fala assim: Deus lhe abençoe. Qual que seria a sua reação? É óbvio que esse paralítico ele esperava receber a cura da sua enfermidade. Meus irmãos, eu estou falando que quando Deus é bom, Ele é muito bom. Muito. Deus é maravilhoso. Deus, o Senhor fez muito mais do que esse homem esperava. Cristo salvou esse homem. Será que ele ficou realmente grato por isso? Será que ele sequer entendeu o tamanho da bênção que ele havia recebido? E eu e você? Será que eu e você também entendemos o tamanho da bênção a qual eu e você, que nos dizemos servos de Cristo, nós recebemos do Senhor? Ou será que vale mais a solução do meu e do seu problema, dessa vida, e não da outra? Faça a pergunta a você. E leia comigo os versos 6 até o verso número 8. Estavam sentados ali alguns escribas. Escribas eram os homens que copiavam as escrituras. Que pensavam no coração: por que esse homem fala dessa maneira? Ele está blasfemando. Quem que pode perdoar pecados, senão um só, que é Deus? Mas Jesus percebeu em seu espírito que eles pensavam assim no íntimo e perguntou-lhes. Até aqui. Irmãos, eu e você, nós somos crentes em Cristo Jesus, amém? Tá, então vamos lá. Nós vamos à igreja, nós ouvimos a pregação da palavra de Deus, e a pergunta que fica é a seguinte: como andam nossos pensamentos, talvez em relação a alguns dos nossos irmãos aqui, as demais pessoas? Será que quando a gente perdoa, talvez um irmão que pisou no teu calo, é uma pessoa que falou mal de você, ou aquele irmão que acabou fazendo um leve trás aí, irmãos, igreja isso acontece muito, viu? Todo mundo é pecador, nós somos libertos da culpa do pecado, e em Cristo vencemos cada um, mas o pecado habita entre mim e você ainda. Será que realmente nós perdoamos e deixamos de pensar naquela ofensa que a pessoa fez a mim e a você? Ou será que a gente vê a pessoa, a gente vai lá e te cumprimenta, abre aquele sorrisão, a gente é gentil, afinal nós somos crentes, né? Mas por dentro, o coração está assim: ah, miserável, você me paga. Você me paga. Na curva ali eu te pego. Ou talvez um crente que dá um bom testemunho, um homem correto, uma mulher exemplar, estudiosa da palavra de Deus. Sabe aquele crente que o pessoal fala assim: esse aí é nota 10. Se fosse classificar ele, é um crente 5 estrelas. Quando está diante dos outros, dos demais. Mas quando ele está sozinho? Sabe, no momento em que ninguém pode ver ele? Será que nós nos comportamos do mesmo modo quando nós estamos na frente dos outros? Será que realmente acreditamos que podemos esconder o que há dentro do nosso coração do olhar de Deus? Porque a gente pensa assim: não, ninguém está vendo. Ninguém está vendo. Deus está vendo, irmão. Deus está vendo. O texto nos diz que antes mesmo dos escribas falarem, Cristo já sabia o que se passava no coração deles.
Nós temos que tomar muito cuidado com isso, igreja. Cuidado com o pecado que habita no meu e no seu coração. Sabe aquela frase? Tem uma frase que tem crente aí que adora dizer: o que os olhos não vê, o coração não sente. Presta atenção, deixa eu dizer uma coisa. É justamente o contrário, irmão. Justamente o contrário. O que o coração sente, o meu e o seu olho jamais pode ver. Amém? Jamais. Se a gente externar o que o nosso coração grita dentro de nós, meus irmãos, vai ser um pecado atrás do outro. Vai ser uma queda atrás da outra. Tem gente que fala assim: não, mas eu sou uma pessoa franca. Comigo não tem conversa não. Fala o que tiver que falar na cara mesmo. Eu sou assim, é o meu jeitão. Irmãos, aprende uma coisa. Tem tantas maneiras de se dizer algo para alguém. Sabe, de você querer ser o famoso sincerão, porque é classificado assim, o sincerão, né? Sincerão, a sincerona. Deixa de ser uma virtude a partir do momento que você passa a agir segundo a vontade do seu coração. E deixamos de olhar para Cristo. Isso é pecado. Sinceridade junto a Deus é o que sempre eu e você nós devemos nos esforçar, mas em amor, em Cristo Jesus, e não como pretexto. Sabe, você quer dizer umas verdades para aquele irmão, né? Não, o de hoje não passa. Vocês perceberam a diferença? Nós precisamos controlar o nosso coração. Dessa forma nós controlaremos os nossos pensamentos e principalmente, irmãos, a nossa língua. Amém? Pois os olhos de Deus, aos olhos dele, nada vai escapar na minha e na sua vida. Olha só o que diz o Salmo 33, 13 a 15. Não precisa abrir não, mantém aí. O Senhor olha lá do céu, vê todos os filhos dos homens, da sua morada observa todos os moradores da terra. Aquele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Irmãos, Deus sabe exatamente o que está passando no meu e no seu coração em todo momento. Todo momento. Parte 3. A solução que vem de Deus aos nossos problemas. Leia comigo dos versos 10 e 11. Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua maca e vai para casa. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Lendo o texto, você acha que Jesus, ele precisava mesmo fazer aquele paralítico andar? Será que isso aqui era importante para Jesus? Meus irmãos, é claro que não. O paralítico sim, para Cristo não. Ah, pastor, mas como que você pode falar que não era? Irmãos, creiam, não era. Sabe por que Deus ele faz as coisas? Até para pessoas que nós julgamos não merecer, porque Deus ele é maravilhoso. É na natureza dele. Mas isso era importante naquele momento para Cristo? Óbvio que não. O que de fato era importante para Cristo, e pela sua graça, pela sua misericórdia, ele acabara de salvar aquele homem da sua vida de pecado. Ele foi liberto da sua condição de pecado até aquele momento da sua vida e recebeu das mãos de Cristo uma nova oportunidade. Igual aconteceu comigo e com você, no dia que você de fato se rendeu à soberania de Jesus na sua vida. Ele foi liberto da sua condição de pecado. Mas o que seria mais fácil para aquela multidão lá, o povo que estava lá, acreditar? Principalmente aqueles escribas que estavam levedando aquilo no coração, e Jesus percebeu. Uma simples frase que Jesus disse, ou fazer aquele homem de fato levantar e sair andando. Meus irmãos, os escribas eram homens que se dedicavam
de fato, a estudar as Escrituras. E eles sabiam muito bem o que dizia lá no livro do profeta Daniel sobre o Filho do Homem. Olha lá, ó. Daniel 7, 13 e 14. Não precisa abrir não, vou ler aqui, ó. Eu estava olhando nas minhas visões noturnas e vi que alguém parecido com o Filho de Homem vinha nas nuvens do céu. Ele se dirigiu a um ancião bem idoso e a ele foi levado. E foi-lhe dado todo domínio e glória e um reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará e o seu reino é tal que não será destruído. Amém. Jesus sabia que o que acabara de fazer com aquele paralítico já era o suficiente para ele. Era tudo o que aquele paralítico precisava, apesar de ele nem saber disso. Ele tinha livrado aquele homem do seu pior problema. Mas para que aqueles escribas realmente notassem que eles estavam diante do Filho de Deus, ele fez com que se cumprissem as Escrituras. Amém, irmãos? Esse é o nosso Deus, fiel à sua própria palavra. Deixa eu fazer uma pergunta para o seu irmão. A gente diz que nós somos convertidos, você se batizou nas águas, foi uma festa, você lê a Bíblia todos os dias, você diz que crê em Jesus, porque Jesus é o seu único e suficiente Salvador, que todos os seus pecados, passado, presente e futuro, eles foram perdoados naquela cruz em Cristo Jesus. Mas tem muitos irmãos, e aqui eu falo de forma generalizada, é óbvio, que vivem correndo atrás de tanta coisa, mas tanta coisa, esperando grandes manifestações da parte de Deus. Sabe, revelações, céu se abrindo, e quer falar com um anjo, e quer falar com isso e com aquilo, e quer ver o chão tremer, quer ver o fogo pegar. Só esperando o quê? O agir sobrenatural de Deus na vida. Por que será? Será que as pessoas queiram de fato que Jesus salvou elas? Para pensar nisso? Ou será que para ser um crente, realmente, isso aqui tem que vir atrelado a algum tipo de experiência sobrenatural com Deus? O cara fala, não, agora sim Deus me salvou, agora eu sou crente mesmo, porque nossa, Deus tremeu minha casa hoje lá e falou comigo, fulano, será que esse é um desejo do nosso coração? Será que nós somos iguais aqueles escribas, aqueles homens da lei, que precisavam de algo extraordinário para crer que Jesus era o Filho de Deus? Ou pior, será que mesmo que se isso daí acontecesse, mesmo que nós fôssemos privilegiados por Deus, pois Deus tem poder para fazer o que Ele quiser, será que ainda assim nós agiríamos como aqueles homens, duvidando do poder do Senhor? Sempre querendo o quê? Mais, que a nossa fé seja fortalecida a cada dia, e que se não for coisas extraordinárias a cada dia, aí a pessoa entra em crise, será que eu sou salvo? Será que Deus está comigo? Nós tivemos experiências aqui nessa igreja, de pessoas firmadas nessa igreja, mas bastou uma crise séria na vida dela, ela entrou nessa crise aqui, de achar que, estando aqui, ela não era espiritual o suficiente para Deus ouvir talvez uma oração dela. Irmão, nós temos que tomar muito cuidado com isso, mas muito cuidado. Deus se revela a mim e a você todos os dias, sabe, de uma forma ordinária, sabe, a todo momento, nas pequenas coisas do nosso dia. Deus nos abençoa todos os dias, mas a nossa percepção é que é o problema, é limitada, nós não conseguimos enxergar, igual aquele paralítico. A gente busca ver o que é visível, o que é tangível aos nossos olhos. Nós precisamos pedir a Deus, sabe o que? Maturidade cristã, para que nós possamos nos maravilhar com as obras que Ele já fez nas nossas vidas. Amém? E muito do que Ele ainda há de fazer.
Deus faz muito mais do que a gente pede, muito mais do que nós não merecemos nada, esse é o ponto. E o fato é que nós somos tendenciosos a esquecer muito, mas muito rápido o que já foi feito nas nossas vidas. Somos rápidos, mais rápidos ainda, em dizer a Deus o que Ele deve fazer. A gente ora assim: Senhor, seja feita a sua vontade, mas no nosso coração está assim: mas a vontade, se for assim, Senhor, ó, joia. A gente quer o quê? Condicionar Deus a fazer aquilo que está no meio do seu coração, como se nós soubéssemos o que é melhor para a nossa vida. O problema é quando a gente não recebe nada. Pedir, e pedir mal, vamos lá, mas achando que estou pedindo bem. E Deus, silêncio. Uma palavrinha sequer, zero. E aí? Nós teremos paz para confiar que isso foi para o nosso bem? Ou será que a tendência nossa é se voltar contra Deus e fazer biquinho igual criança? Ah, meu Deus, sei agora. Meus irmãos, e por fim aqui, mas não menos importante, chegamos ao verso 12. Leia comigo o verso 12. Então ele se levantou e, pegando logo a sua maca, saiu à vista de todos, de modo que todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Meus irmãos, para que a glória de Deus fosse manifestada ali, não pela vontade do homem, esse paralítico, ele se levanta, ele pega a sua maca, ele pega o seu leito e desaparece no meio daquela multidão. Nós podemos tirar uma lição muito importante desse texto. E a lição maior que nós temos aqui, irmãos, nós temos que crer em Cristo. Sabe por quê? Porque Ele mesmo disse: creia em mim. O que seria o mesmo dele dar o quê? A fé para mim e para você. Pois nós sabemos que a própria fé, eu e você, nós não somos capazes de produzir por conta própria. Efésios 2:8 diz assim: porque pela graça de Deus vocês foram salvos, por meio da fé de vocês em Cristo. Mas isso não vem de nenhum de vocês, é dom de Deus, que Deus dá a todo aquele que Ele ama. Amém? Pois Ele disse assim, arrependei-vos, que é o mesmo que Ele dá o quê? Arrependimento a mim e a você. Atos 11:18, olha o que diz lá, ouvindo essas coisas, eles se tranquilizaram e glorificaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu também aos gentios o arrependimento para a vida. Percebe o tamanho da minha e da sua dependência de Deus? Não somos nós, irmãos. Não é eu e você, nunca foi. Nunca foi, é Deus em mim e você. Mesmo quando eu e você estamos lá, afundado na vida de pecado, se você é um eleito de Deus, antes mesmo de tudo isso ser criado, você virá para o caminho. De uma forma ou de outra, você virá para o caminho. De um jeito ou de outro, você virá para o caminho. Num estado ou em outro, você virá para o caminho. E quando a pessoa de fato vem, ela olha para trás e fala: meu Deus, quanta oportunidade que eu perdi. O dia que essa ficha cair, você vai olhar para trás e vai falar: meu Deus. Mas Deus sabe disso. E Ele vai dar graça, irmão, pode ter certeza. Mas se Deus está falando com você hoje, não perca mais tempo não. Não fique com a mão na lâmpada assim não, rodando. Tem gente que acha assim: amanhã eu vejo isso. Hoje não. O texto diz para eu e você se preocupar com as coisas eternas, não com as coisas passageiras. Você não sabe se você levanta da cama amanhã? E aí? Nós dependemos de Cristo, irmãos, em absolutamente tudo, na minha e na sua vida. Amém, igreja? Para obtermos a cura física, que nós oramos, pedimos a Deus, e Ele cura, Ele sara as feridas, Ele dá tranquilidade àquele que está desesperado, Ele liberta as pessoas dos problemas que afligem ela, mas principalmente a cura espiritual.
para nós nos arrependermos de verdade, de olhar para Cristo como a nossa última oportunidade de se render a Deus, de ter a nossa vida toda endireitada pelo Senhor e termos fé verdadeira em Cristo Jesus. Ou simplesmente nos ajudar com algum problema que foge da minha e da sua solução. Jesus, ele deve ser o centro da minha e da sua vida, amém? Pois pela sua graça e misericórdia, ele amou eu e você primeiro. Não foi por merecimento, foi por amor. Amor aos seus filhos. Não espere mais não, irmão, para confiar em Deus. Não espere não. Talvez você não tenha tanto tempo assim. Nossos pecados muitas vezes fazem isso conosco. Nos deixam temerosos, aflitos, com medo, sem nenhuma confiança, perspectiva, e muitas vezes nos seduz a olhar para o mundo, para os prazeres dessa vida, por tudo que aquilo oferece, e a cada dia nós vamos colocando peso e mais peso naquela corrente que foi colocada no meu e no seu pé por aquele que governa esse mundo. E nós estamos aí, tentando sair, mas nós não conseguimos. Por quê? Porque nós continuamos a olhar para o lugar errado. É Cristo Jesus na minha e na sua vida. Nossos pecados vão fazer isso conosco. E se alguém tem alguma luta aqui hoje, contra algum pecado que atormenta você, sabe? Que tira a sua paz, que tira o seu sono. Talvez você se sente fraco, sozinho, desamparado. Meus irmãos, se volte a Cristo, peça perdão a Deus, Ele é misericordioso, e Ele vai trazer arrependimento sincero ao seu coração. Peça fé a Deus, que seu coração vai se encher de alegria, confiança, certeza que somente Deus pode resolver o nosso maior problema, e Ele já fez isso em Cristo Jesus, naquela cruz do Calvário, para salvar a minha e a sua vida, irmão. E as demais coisas que são essenciais para mim e para você, Ele disse que seria acrescentado. Então descanse, irmão. Descanse, irmã. A graça de Cristo está sobre nós. Vamos confiar em Deus, seja o problema que for. Deus é fiel e jamais desamparará aquele que crê em Jesus. Amém, irmãos? Louvado seja Deus por isso. Não espera não. Não espera para ter um relacionamento íntimo com Cristo, não. Ele está todo instante aberto a receber eu e você nos braços dele. Faça isso hoje. Se tem alguma luta que você tem, faça isso hoje. Dobre seu joelho ao chegar em casa, ou aqui mesmo agora, durante a oração, durante o próximo louvor. Faça isso. Coloque a sua vida no altar de Cristo Jesus e peça a graça dele para você vencer todos os medos, todas as aflições, tudo aquilo que te atormenta. Deus vai te dar graça e você vai superar tudo isso em nome de Jesus. E não é porque você merecemos nada de Deus. Com Deus não há troca. Com Deus há obediência. Amém? Abaixe sua cabeça, vamos orar a Deus.